Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Oséias. Bora lá? Louvado e exaltado seja teu nome, Pai, porque tu és santo. O Senhor é um Deus bom, Deus maravilhoso, que cuida de nós e nos ouve. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de louvarmos, exaltarmos o teu nome e de estudar a tua palavra, a tua escritura, e assim juntos a gente poder desfrutar de algo que o Senhor tem para nós. Louvado e exaltado e agradecido seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque despertamos e a sua misericórdia se renovou sobre nós. Obrigado, Senhor, porque temos um dia para adorá-lo, para exaltá-lo e para engrandecê-lo. Santo, maravilhoso é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro Santo, o Príncipe da Paz, o amado da minha alma. Nós te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, nesses dias. Lembramos a sua morte, lembramos a sua cruz e lembramos a sua ressurreição. Obrigado, Jesus, porque não desistiu de nós. E obrigado, Jesus, porque se fez carne, se fez homem por nós, para vencer este pecado, justificar e purificar a humanidade. Na verdade, toda a sua criação. Obrigado, Jesus, porque ali naquela cruz levou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa enfermidade, todos os nossos pecados. E este momento que houve de separação com o Pai, o Senhor nos uniu eternamente nele. Louvado e exaltado seja teu nome, Pai. Obrigado, Jesus, porque a promessa de ao terceiro dia ressuscitar, o Senhor também a cumpriu. E é maravilhoso quando a gente aprende os sinais e os detalhes de quando Pedro entra na sua tumba. E ali ele vê o pano que cobria o seu rosto totalmente dobrado. E isso para o judeu tem um significado que para nós muitas vezes passa batido. Mas ali o Senhor estava dizendo: eu vou voltar. E é a sua volta que nós aguardamos, Pai. Mais de 2000 anos depois de sua ressurreição, estamos aqui, geração após geração, levando o evangelho do Senhor a todas as pessoas, proclamando o evangelho do reino. Dai-nos, Senhor, sabedoria, coragem e autoridade do teu Espírito, para falar sobre o evangelho do teu reino, sobre as boas novas do Senhor, àqueles que estão ao nosso redor. Sentimos, Pai, em nosso coração, e ao estudar a tua palavra, percebemos que as dores de partos estão intensificando, que os teus sinais sobre a sua volta estão cada vez maiores. Derrama, Senhor, sobre nós o teu Espírito, para que possamos sobreviver e vivenciar esses últimos dias. Tudo para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, que somos pecadores. Quantas vezes cometemos erros, Pai, com o nosso falar? Quantas vezes ouvimos o que não era para nós ouvirmos? Quantas vezes buscamos aos nossos olhos aquilo que vai te desagradar? Perdoa, Senhor, a nossa carne, o nosso ser, a nossa vida. Nos ensina a estar cada vez mais próximo a Ti, para que sejamos sensíveis ao Espírito Santo,
Ao ouvir, ó, não vai por aqui, vai por ali, não olha aqui, não olha ali, para de falar ou fale. Que tenhamos verdadeira intimidade contigo para que essa sensibilidade atinja os nossos corações. O Espírito Santo ministra aos nossos corações através das palavras do profeta Oséias. Como a gente já tem visto, quanto castigo o Senhor tem colocado sobre a desobediência. Como um povo está padecendo porque não tem conhecimento. E como será cobrado e julgado em dobro aqueles que têm conhecimento, mas não passa ao seu próximo. A gente vê então ali em Israel a liderança de sacerdotes sendo derrubada, porque eram falsos profetas, falsos líderes, falsos sacerdotes, que têm conduzido o povo para um falso reino. Abre os nossos olhos, Pai. Desperta o nosso entendimento. Derrame sede, Pai, sobre as pessoas. E derrame do seu amor, da sua graça, sobre a vida de todos. Traga paz, Senhor, para Jerusalém. Traga paz para Israel. Traga paz para o Oriente Médio e para todas as nações que estão em guerra. Age com o seu sobrenatural, Pai, ali em Israel e em Jerusalém, para que de uma maneira incrível as pessoas ali aceitem Jesus como Messias. Não sei se vai ser através de homens ou através do próprio Espírito do Senhor. Mas precisamos ficar atentos aos sinais. Parar de criticar e julgar e só tentar buscar ao Senhor. Tudo isso para a honra e glória do teu nome. Para que o Senhor seja louvado e engrandecido hoje e sempre sobre as nossas vidas. Derrama, Senhor, bênção e graça em abundância, para que possamos viver uma vida em santidade, uma vida cheia do teu Espírito, uma vida cheia da tua graça e da sua misericórdia, para que possamos viver o melhor do Senhor nesta terra, mas com a certeza de que o melhor ainda está por vir. Louvado, exaltado e engrandecido seja o Senhor, hoje e para sempre, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. A gente está lendo então o livro de Oséias. A gente vai já para o capítulo 8 de Oséias, já estamos na metade, iniciando metade da história. A gente tem então ali vários momentos com Oséias. No começo, ele tendo Deus pedindo para ele casar com uma mulher infiel. E Deus ali usando, então, essa infidelidade e esse adultério de Gomer na vida de Oséias para exemplificar o que aconteceu entre Deus e Israel. Então, a gente tem esse movimento, esse posicionamento, tudo isso, então, no livro de Oséias, os 3 primeiros capítulos relatam isso, então, é Deus usando essa situação de traição de Gomer para Oséias, para reconciliar, então, todo o povo de Israel, para então ali exortar o povo de Israel sobre o seu pecado, sobre os teus erros, sobre a sua infidelidade. E ali a gente tem então todo este povo que vai padecer por falta de conhecimento, que vai padecer porque a liderança escolheu não ensinar. E a gente pode trazer isso para a nossa realidade. O quanto a falta de conhecimento, o quanto a falta de buscar a verdade,
vai trazer para a nossa geração uma igreja apóstata, uma igreja fria, uma igreja falsa, uma igreja onde haverá toda a cara de igreja, mas Cristo não habitará dentro dela, como está em Apocalipse para a igreja de Laodiceia. Estamos vivendo esse tempo, estamos vivendo esses dias, e aí a gente tem de novo aquela ideia de que a profecia que a gente vê no Antigo Testamento, a grande parte delas eram para aquele tempo, para aquele povo, para aquele momento. Mas grande parte delas continua sua jornada para os tempos de hoje também. Assim como muitas profecias aconteceram no tempo de Cristo, há 2000 anos atrás, tem muitas profecias que continuam a acontecer no tempo de hoje. Então, essa palavra do Senhor a Israel também se volta hoje, se a gente parar para pensar, para a igreja. Porque a igreja colocou dentro de seus templos deuses estranhos, assim como Israel colocou dentro de seu templo deuses estranhos. Assim como temos vivido uma vida na busca do Senhor, a gente tem a tribo de Judá que também tem esses altos e baixos. Busca o Senhor, falha na busca, busca, falha na busca. E isso também é gerado por falta de conhecimento. A gente tem a história de um rei que, sem querer, encontrou ali os rolos, né, da história do povo. E ao ler aquilo ali, ele se prostra em terra, se arrepende, busca ao Senhor, derruba todos os deuses estranhos do templo, e aí então Deus o abençoa. E ali o reinado dele é muito bom por um bom tempo. Mas ao sair, as coisas começam a cair de novo. Então a gente tem, desde o início da criação, pessoas com o coração mau. Isso tem a ver com o pecado quando entrou na criação. Então a gente está vendo aqui Deus exortando então todo o povo de Israel, deixando bem claro que o pecado que eles cometeram volta a recorrer no período de Adão, deixando bem claro que a liderança tem causado tudo isso e que eles têm se envolvido então ali com deuses estranhos. A gente vê governos sendo derrubados, Deus profetizando o que iria acontecer ali com aqueles governos, de maneira que só a gente lendo, né, a Lei, Reis e Crônicas, a gente começa a compreender sobre esse banquete, sobre este vinho. E a gente tem também Deus tão maravilhoso que, além, ele dá o castigo, ele fala o que vai acontecer, mas aí ele dá um spoiler do futuro, falando que, olha, mesmo vocês fazendo isso e sendo assim, vai chegar um tempo em que vocês vão se arrepender para mim. E eu serei o seu Deus, e vocês voltarão a ser meu povo. E isso é maravilhoso. Bom dia, André. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. E aí ele termina ali o capítulo 7 com algo assim que a gente precisa meditar muito. Quando ele fala, ai deles que se afastaram de mim, e a destruição vem sobre eles porque eles se rebelaram contra mim. E quando ele fala assim que eles clamam a mim, eles não clamam a mim do fundo do coração. Então há um clamor de Israel a Deus, mas só de boca. E isso, nos seus gemidos, em suas orações, não chega a Deus porque não há coração. E quantas vezes o cristão busca a Deus só no momento de tribulação, no momento de dor e angústia. E como isso é preocupante para o nosso tempo, para as coisas que estamos vivendo. E aí vamos continuar então o capítulo 8 de Oséias, fala sobre o castigo de Israel. E o versículo 1 então diz assim: coloquem as trombetas em seus lábios, ele vem
ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor, porque quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim. Ó nosso Deus, nós te reconhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom. O inimigo o perseguirá. Ele instituirá reis sem o meu consentimento. Escolherão líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Lance o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Este bezerro procede de Israel. Um escultor o fez. Ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro de Samaria. Então o Senhor está avisando, né, a Israel. Coloque a trombeta nos lábios e anuncie, né? Anuncie a vinda. Então a gente tem alguns momentos que a trombeta ela tem vários significados, né? Ela anuncia o ataque, ela anuncia estamos sendo atacados. E no caso aqui, a gente está vendo as trombetas servindo para anunciar, avisar o povo, olha, uma ameaça está vindo. E é muito interessante que Jesus voltará então ao som da sétima trombeta. A gente não coloca assim o dia nem a data do ano, né? Nem essas coisas. Mas a gente pode prever que ao dizer assim que Jesus volta ao som da sétima trombeta, a gente pode deduzir assim, não confirmar exatamente, mas a gente pode dizer que Jesus volta ali por meados de setembro ou outubro. Por que, Éder? Porque é a época da festa das trombetas, quando as trombetas são tocadas. Então, existe uma simbologia que pode se ajuntar nisso, sabe? Então, que provavelmente, quando fala-se de trombetas e que Jesus voltará ao som da sétima trombeta, pode-se dizer que ele voltará neste período de festas das trombetas, né? Festa dos tabernáculos. Mas ele também pode voltar quando ele quiser. Mas é uma ideia de se pensar, né? Por que é falado tanto de trombetas, né? Porque Paulo, João e o próprio Jesus fala sobre a vinda dele ao som da última trombeta. E aí então ele fala ali, porque ele vem ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor, por quanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Então, quando a gente muitas vezes fica naquele questionamento, e agora, vivemos ou não vivemos? Vivemos ou não vivemos a lei? A gente fala assim, não, mas Jesus veio e acabou com tudo. Não, ele ele aumentou a régua, ele aumentou o nível, ele aumentou o nível a um ponto que, se não é pela graça dele, não somos salvos. Então, não significa que ao aceitar Jesus e agora vivemos pela graça dele somos salvos e justificados, que a lei ela foi apagada. Jesus ele aumentou o nível. E aí Jesus fala lá nos evangelhos, se você quer me seguir, obedeça o que eu digo. Então, precisamos entender que a lei ela não nos salva mais, mas ela é a base da nossa sociedade. Então Deus está falando, ó, Israel clama a mim. Ó Deus, nós te reconhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom.
um inimigo o perseguirá. Então, eles só estão tentando se voltar para Deus por causa da sua perseguição, mas é o que eu acabei de falar ali do capítulo anterior. São gemidos da boca para fora. Em seu coração continua a adorar os ídolos, como ele fala aqui, ó. Escolheram líderes sem minha aprovação. Então, Israel tem reis que Deus não aprovou. E esses reis construíram, então, ali com a prata, com ouro, fizeram ídolos para aquela nação. E isso vem para a sua própria destruição. Então, Deus fala que aquilo vai ser destruído. Versículo 7. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Talo sem espiga, que não produz farinha. Aqui ele está falando, então, sobre olha que interessante, né? Talo sem espiga, que não produz farinha. Quando a gente traz para o nosso tempo, para a época que Jesus falou, é o joio no meio do trigo. O joio, a diferença dele para o trigo é que ele não tem semente. Mas aos olhos são iguais. Ainda que produzissem trigo, estrangeiros o devorariam. Israel é devorado agora entre as nações, como algo sem valor foi para a Síria. Cara, olha, um reino grande, com história, porque Davi causou história ali, né? Ele e seu filho Salomão conquistaram todo o reino de Israel. E ali, então, os reinos vizinhos temiam a eles. A gente tem ali Salomão, que nem guerra teve. Salomão, ele experimenta em seu reinado um período de paz por causa de seu pai Davi. Bom dia, Beth. Bom dia, vim bater cartão. Então a gente tem ali Salomão vivendo esse período de paz por causa de Davi. Então a gente tinha um reino chamado Israel muito forte, que mesmo os seus inimigos os atacando, eles eram colocados para correr. E a gente está vendo então aqui que Israel será devorado agora entre as nações como algo sem valor. Olha que loucura! Israel perdeu o valor diante dos olhos do Senhor, ao ponto de quando a Síria ataca Israel, Israel é destruído como algo sem o menor valor. Esse é o preço do pecado. O pecado, ele é tão forte na vida daquele povo que eles já não têm mais valor algum, nem aos olhos do Senhor, nem aos olhos do próprio povo, ao ponto da Síria invadir Israel e os destruir totalmente. Versículo 9 do capítulo 8. Ele finaliza, né? Foi assim para a Síria. O jumento selvagem mantenha-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Lembrando que Efraim, além de representar muito a nós, mas também ele é muito colocado aqui porque ele foi a última tribo a ser derrotada pela Assíria. Efraim foi a última tribo a ser capturada pelos assírios, né? Então, versículo 10: embora tenham se vendido às nações, agora os ajuntarei, e logo começarão a definhar sobre a opressão do próprio rei. 11. Embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertar pelo pecado,
eles se tornaram altares para o pecado. Então, mesmo que construímos altares, templos, religiões, para ofertar pelo pecado, para frequentar por medo de ir para o inferno, esses lugares podem se tornar o próprio pecado. A gente fala muito sobre idolatria de ídolos e imagens, porque é algo que a gente vê, mas tem muita gente que idolatra a sua religiosidade, idolatra a sua igreja. Não, a minha é a verdadeira. A minha igreja é a melhor. Só a minha igreja irá para o reino. Na verdade, eles não falam reino, né? Vão falar céu. Só a minha igreja vai para o céu. Só a minha igreja é a certa. Só aqui fala a verdade. Isso é um jeito de idolatria. Você está construindo altares, local onde é para arrependimento, o local para onde você deve ir para se encontrar com Deus em comunidade e ali haver um crescimento e um arrependimento diante do Senhor. Mas a gente tem algo que é a religiosidade, que ao invés das pessoas buscarem e temerem ao Senhor, as pessoas idolatram uma instituição, idolatram líderes, idolatram palavras que muitas vezes não está nas escrituras, ou então que é distorcido ao ler apenas um versículo e não ler todo o contexto, além do contexto do que está acontecendo ali, o contexto histórico de quando isso aconteceu. Um exemplo bem claro é a ideia da mulher usar véu dentro da igreja. Isso, quando Paulo questiona aquela igreja sobre isso, é porque existia ali na Grécia ao homem uma tara, né? Um desejo ao ver a mulher, ele a cobiçava por causa de sua nuca. Assim como o brasileiro tem os olhos em outras partes, assim como o americano tem os olhos em outras partes, o povo grego cobiçava as mulheres através de sua nuca. Então Paulo fala para não raspar o cabelo, para não ficar como as prostitutas, e também para pôr o véu, para pôr ali a capa, para pôr ali o lenço. Então a gente tem que entender cultura que para aquele tempo e para o nosso Ocidente hoje já não vale mais. É igual quando o americano vem para o Brasil e prega e ensina de terno e gravata. Nós estamos num país que às 6 da manhã está calor. Então, o terno e a gravata não tem o simbolismo de santidade. A santificação e a santidade é mostrada através de seus frutos. Então, a gente estava conversando sobre isso esses dias, sobre a grande idolatria à liderança. Meu apóstolo, meu pastor, meu bispo, meu papa, meu... Cara, é uma idolatria à liderança. E é feito isso, sei lá, se é de modo racional ou irracional. Mas a gente não deve acreditar nas lideranças de forma cega, obedecer a uma liderança de maneira cega. Devemos sim questionar, devemos sim tentar entender quais são os seus frutos, devemos sim buscar conhecer a índole e a vida dessa pessoa antes de aceitar seus ensinamentos. Eu penso aí que às vezes a pessoa fala até, olha a minha voz, glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Oh, meu Deus, maravilhoso. Amém. Ontem eu fiquei a noite toda acordada fazendo nebulização. Hoje só acordei 4 vezes. Olha, Deus é maravilhoso. Ó, eu penso que nessa parte, muitas vezes a pessoa ela fala sem ter noção da,
do valor e da idolatria que ela mesma está fazendo. Porque até mesmo quando sai a palavra da boca da pessoa, esse é o meu ver, tá? Sai a palavra da boca da pessoa, ela está falando talvez numa naturalidade que ela está exercendo influência para quem está ouvindo. E vai minando, né? E vai dando um valor elevado àquela pessoa a quem ela se refere, e fazendo a outra acreditar nisso, e outra vai passando para outra. Isso é incrível, e às vezes ela não sabe o que está fazendo. Eu penso isso. E é uma idolatria ao título. Eu não estou falando sobre honra. Precisamos realmente honrar quem merece ser honrado. E outra coisa, às vezes a pessoa nem merece. Às vezes você sabe muita coisa sobre aquela pessoa, mas antes que você cite algo, ela vem com uma super proteção e fala isso, que é para você não falar nada, porque ela também sabe. Sim, Eu vivo isso na própria família. sim. E é essa idolatria ao título. E isso é preocupante, porque é o que ele acabou de falar para Efraim aqui. Vocês construíram altares. A gente não tem altares hoje, mas a gente tem igrejas aonde era um local para fazer oferta ao pecado, né? Ou trazendo para hoje, era um local de arrependimento e transformação. Tá virando, na verdade, se tornaram altares para o pecado. Então, em vez da igreja transformar, ela está fazendo as pessoas pecarem. Lembre-se, a gente não pode generalizar todas as igrejas, mas a gente está caminhando para um período de igreja apóstata, aonde isso é a realidade que a gente vai enfrentar. Então, por isso que precisamos ser como os bereanos que buscavam na palavra, mas precisamos ser também como os moravianos, que oravam sem cessar. Quem não conhece a história dos moravianos, vai buscar. É muito legal. É um povo que orou sem parar por 100 anos. Um povo que se vendeu como escravo para levar o evangelho. Muitas vezes nós falamos assim, não, eu sou testemunha de Cristo, eu testemunho o que Cristo fez, sem ter noção do que significa a palavra testemunho. Quando os discípulos falavam que eles eram testemunhas do evangelho, do reino, testemunho no grego, aquela palavra usada ali, ela tem o sentido de mártir. Então, quando nós somos testemunhas de Cristo, significa que morremos para nós mesmos, começa por aí. Ao ponto também que, se for preciso, a gente vai morrer por Cristo. E isso para os apóstolos foi algo assim extraordinário, porque afinal de contas, o meu mestre morreu por mim. Então será incrível eu me martirizar ao meu mestre e morrer por ele. E hoje a gente tem pessoas que, se tá doendo, ela já não quer mais saber. Ah, aquele líder me falou ali, cara, não me agradou, não. Afinal de contas, meu corpo, minhas regras, por que que eu tenho que me vestir diferente dos outros? Ah, o que ele falou tá errado. Eu gosto de uma novelinha, o que que tem a assistir? Nada a ver. Tem que ficar vendo as séries as séries dos streams. Ah, são legais. Gente, eu não tô falando que é proibido, mas você tá pegando um tempo que você poderia dar ao Senhor para dar a isso. Se você já dedica seu tempo ao Senhor e você, cara, hoje eu quero eu quero fazer outra coisa. Beleza, você é um homem e ser humano e não te é proibido. Mas quando isso se torna vício, rotina, constante, você está colocando o Senhor de lado e colocando outro Deus em seu lugar.
É muito fácil trocar Deus, cara. E a nossa carne faz isso assim num piscar de olhos. Então, precisamos ficar a tempo com esses altares falsos, com essas igrejas falsas. Não cabe a nós, a não ser que o Espírito Santo fale a você, de ir lá confrontar. Mas cabe a nós alertar. Assim, se o Espírito Santo também nos convencer disso. Entende? Então precisamos estar atentos, despertos. Versículo 12. Eu lhes escrevi todos os ensinamentos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Então Deus está falando, cara, eu deixei para você a minha lei. Eu deixei para vocês os meus mandamentos. Mas vocês acharam que isso era, consideraram estranho isso. Consideraram que isso não serve para vocês. E aí vocês começam a se prostituir, a adulterar, a fazer assassinatos. Por quê? Porque deixaram a minha lei de lado. Deixaram o conhecer do Senhor de lado. 13. Eles oferecem sacrifícios e comem a carne, mas o Senhor não se agrada deles. Doravante, ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Então, aqui não significa que literalmente Israel vai voltar para o Egito, mas o Egito, lembra-se, escravidão. Então, a sua escolha pelo pecado, a sua escolha pela desobediência faz fazer você voltar, então, para a escravidão do pecado, trazendo para o nosso tempo. Então, eu aceito a Jesus. Começo a frequentar uma igreja. Começo a compreender um pouco sobre o evangelho. Já está o suficiente. Vou aqui só molhar o pé, afinal de contas, essa água é muito gelada. Não vou me aprofundar, não, porque vou ficar com frio. Vai doer, né? Mas aí, cara, isso que ele tá falando não me agrada. Já começo... aquela velha história, né? O cara sentava no banco da frente, aí a mensagem começa a cutucar, começa a incomodar do seu pecado de estimação, o cara já vai para o meio da igreja. E aí, quando você vê, o cara já está sentado no último banco, quando você vê, já não frequenta mais a igreja. E esse frequentar não é não, mas eu estou buscando em casa. Não, você já está totalmente afastado do Senhor. E ali você tem duas possibilidades: ou você se arrepende e volta, ou você volta a ser escravo do pecado. E aí as pessoas, não, mas isso não pode, não é bem... Cara, é bem assim. Outra coisa, é aquela velha história. Por que precisamos andar em comunidade? Por que precisamos ir a uma igreja? Eu não posso fazer isso sozinho. Uma brasa sozinha não pega fogo. Ela com o tempo se apaga. Por isso que é imprescindível, cara. Isso é bíblico. Quando você deseja não frequentar uma instituição, você está indo contra a Bíblia. Você está desobedecendo o que a Bíblia está ensinando. Éder, mas hoje, cara, não, vai procurar algo que te agrade. Vai procurar uma igreja que abre a Bíblia e prega a Bíblia. Vai doer, vai ser difícil, vai confrontar o teu ser, mas vai te trazer transformação, vai te trazer caminhada, vai te trazer aproximação a Deus. Porque tudo que Deus quer é literalmente relacionamento. E esse ficar sozinho, eu vejo também como idolatria, porque ele tira o foco de Deus, do homem que está ensinando, que estudou um pouco mais, e fala nele, eu já sei tudo, eu
eu fico aqui, ele não sabe nada, então venho eu e começo a dominar. Então, e ele vai assumindo aquela posição do eu e não precisa se encontrar com ninguém. Sim. Não precisa ser confrontado em algumas áreas. Eu não quero lá, alguém pode mostrar, eu posso denunciar o meu defeito. Vou ficar sozinho, eu vou ler a Bíblia em casa, eu vou fazer isso, porque eu vou nos meus pensamentos, eu. Meus pensamentos, meu caminho, do meu jeito, é uma idolatria. E às vezes fica só lendo, né, Elizabeth? Não aprende, né? Não, ele Não assim, faz isso aqui, ó, discute. ele lê, mas ele interpreta só a forma dele, do jeito dele, e mesmo que aquilo venha confrontá-lo, é o ego, sabe? É o ego do ser humano. Mesmo que aquilo venha confrontá-lo, ele maquia, ele faz uma maquiagem de uma forma que caiba nele e que o inimigo também venha dizer, você não está errado. Palavra certa, isso aí é a ignorância, né? Sim, ele põe uma maquiagem. Quando a gente está aqui, a gente está lendo, a gente está discutindo. Vocês podem ver que muitas vezes eu discordo do Éder, às vezes falo com vocês, mas assim, isso é bom que a gente vai encaixando as ideias e vai aprendendo muito mais. Porque se o Éder falar, e às vezes ele não vai saber qual é a nossa ideia, se é realmente isso que a gente está pensando, o que ele está falando e o que ele está lendo, e se, às vezes, muitas vezes claro que às vezes, e a gente pondera e fala para acrescentar, ou para, assim, puxar mais o assunto, né? Mas, então, quando eu não tenho alguém para discutir o que eu penso, eu estou mais no eu. Eu sei, eu não preciso de você. E você pensa que nós estamos longe disso? Não. Nesse grupo onde nós estamos, existem pessoas assim. Eu não vou participar porque eu não concordo com o que fala, entendeu? Tá ali, ele ouve, ele tal, ele vai, ele vê a hora que ele quer, tal. Então, por isso que é difícil, em todas as áreas da vida, onde você quer falar do amor de Cristo, você quer falar de Deus, quer falar da Bíblia, existe isso. E dentro da igreja, você não vai lá fora falar de outra pessoa, são os irmãos. Confronto vem na família, a família de Deus. É difícil, gente, eu sarei. Glória a Deus, eu tô falando. Mas Essa parte, rapidinho, eu penso muito a respeito, principalmente nesses últimos tempos, né, de muita enganação, muita mentira, por isso a importância do discernimento, né? Eu vejo que é como você ter um filtro e você está num grande banquete, e aí você está ali dentro do templo, ok? Só que você vai escolher, peraí, esse daqui eu sei que tá batendo aqui, eu vou absorver isso. Isso aqui não, isso aqui eu não vou absorver. É ter por isso da importância do conhecimento, né? Ter esse discernimento para você não comer nada estragado, né? Principalmente aquele assunto que às vezes eu trago para vocês da influência, né, de entidades ruins que estão pulverizadas no entretenimento, na política, são nas igrejas e por aí vai. Então, eu vou de vez em quando numa determinada igreja que eu me sinto bem, legal, só que ali eu sei o que é para mim, o que eu sei ali que ele está influenciado, que não vem da parte de Deus. Então eu vou filtrando. Então, acho que é importante isso, principalmente ter esse filtro aí nesses dias. É isso. É muito bom, André, mas você está indo. Você compreendeu onde eu quis chegar? Eu cheguei a falar sobre o desengrejado, né? Desengrejado. Sim. Ele ficou. Por que ele ficou? Por que ele não foi? Porque ele não quer a mistura, ele não quer ser confrontado, só ele sabe, só ele. Então, eu não vou me misturar. Quando chegar nesse assunto, já vai saindo então é complicado. Aí falta humildade também, né, na pessoa.
A humildade. É isso. Sim. É que a gente vive No uma meio de geração, tudo. É ignorante, né? a gente vive uma geração que não aceita mais ser exortada. É uma geração é a palavra do tempo, né? De mimizentos, de pessoas, ai, tudo não me toque, tudo, ai, cuidado. E a gente vê isso assim, sabe? É uma infantilidade. E Éder, isso vai tão além que chega até aos púlpitos. Sim, Ah, eu não vou falar tal coisa porque vou magoar fulano. sim. Mas Se aí, eu falar tal coisa, fulano vai achar que eu estou falando dele. Olha onde chega o nível, o perigo disso tudo. mas aí a gente tem então uma liderança que tem medo de perder o membro. Só que aí, em vez de exortar este membro, fica carregando essa pessoa infantil, essa pessoa que não é submissa, essa pessoa que muitas vezes se acha o dono da instituição. E aí o líder, em vez de colocar e exercer a autoridade que Deus o deu, vai levando em banho-maria. Só que não percebe que esse tipo de pessoa está conduzindo a instituição a caminhos que não é legal. E muitas vezes a maioria dessas pessoas exercem cargos de liderança, de influência. Elas estão à frente de alguma coisa, mas quando algo acontece que não a agrada, ela confronta e tira toda a autoridade de quem está ali. Ela não quer aceitar o que é novo, ela não quer aceitar a transformação, ou então ela não quer aceitar que o seu tempo passou. O problema é que essa liderança, ela conduziu e criou um ecossistema dela, aonde quando chega uma nova liderança, essa liderança não consegue lidar com aquele ecossistema. Ou aquele ecossistema se destrói e amadurece para continuar vivendo aquilo, ou ele acaba tendo que sair fora e um outro sistema ser criado. Só que isso é muito difícil para quem está chegando, né? Então precisamos estar sempre atentos. O que a gente está fazendo pela instituição? Qual é o nosso acréscimo? A gente está fazendo isso se somar para o reino ou a gente está dividindo o reino? O nosso orgulho, o nosso Marília Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, está falando mais alto do que o reino do Senhor? Está falando mais alto do que realmente ser submisso? É o que eu falei ontem do Subirá. Eu não concordo, mas vou ficar de boa com o que você está falando. Não vou causar intriga. Ou então, olha, eu não concordo. Tchau, vou para outro lugar. Aí você fala assim, pô, o líder vai ficar chateado. Não, ele vai dar glória a Deus, porque você não vai atrapalhar ele. E às vezes aquela peça que às vezes você está dando tanto valor ali, passando a mão na cabeça, tolerando a intolerância daquela pessoa, está atrapalhando o seu ministério de crescer. E às vezes realmente exortar e colocar aquela pessoa no lugar ao ponto de ou ela amadurecer e ser transformada e seguir o caminho correto, ou ao ponto dela sair fora para que a igreja cresça. E aí a gente tem, então, dentro das instituições, não sei se vocês já perceberam, mas principalmente nas mais antigas, famílias que governam a igreja. Famílias que a sua palavra é a ordem. Famílias onde a liderança tem medo de exortar, de confrontar. Ah, gente, precisamos viver uma época de amadurecimento, de crescimento, de união, e isso traz, na verdade, separação. Vou continuar. Versículo 14, para a gente finalizar. Meu coração está queimando aqui, mas deixa quieto.
Isso não é sobre mim, não é para mim, então não sou eu que tenho que resolver. 14. Israel, É verdade, você pode despertar outras coisas em nós. Israel esqueceu o seu Criador. Cara, olha como isso é pesado. A gente está falando de um povo que foi liberto, cara, que o mar se abriu, que a terra foi dada a eles, que eles venceram exércitos que não eram capazes de vencer. A gente está falando de um povo que viu muralha caindo. Lógico, Éder, mas já se passou várias gerações. Sim, mas essas histórias são contadas. Essas histórias eram contadas de tal maneira que os cananeus, os amozeus, todos os zeus da vida ali em volta, sabiam o que Israel tinha feito. Mas Israel esqueceu o seu Criador. Como isso é essencial em nossas vidas, não podemos esquecer aquele que nos criou. Não podemos esquecer que Deus é soberano e magnífico e acima de todas as coisas. Não podemos esquecer quem Deus é. Ontem, o Rafael Bittencourt, ele posta vídeo todo dia, né? E ele colocou um vídeo de uma igreja americana de novo, né? Começando os negócios a ficar feio lá. Onde a pessoa fala que Deus nos adora. Que nós somos o centro da adoração de Deus. Meu Deus. Já ouvi isso. E aí a mensagem da pessoa era isso, né? Ele colocando ali o Gênesis 3:8 ali sobre Deus, quando ele ia no jardim era para adorar o homem. E ali, então, aí depois ele termina essa mensagem assim assustadora, e aí o pastor vai fazer a pregação final. E a pregação dele é falando sobre Deus nos adorar. Que nós somos o centro da adoração de Deus. E aí o Rafael, né, foi fazer a pesquisa sobre essa igreja. Essa igreja, até algum tempo atrás, era uma igreja tradicional e normal, onde o centro da adoração era Deus e não o homem. Só que aí, quando esse pastor assumiu, as coisas começaram a ser distorcidas e começaram a mudar. Olha o perigo de uma liderança. Olha o perigo de uma comunidade que não está na Bíblia. Onde acha maravilhoso uma pessoa falar que Deus te adora, que você é o centro da adoração de Deus. Nessa parte aí eu acho que ele também foi enganado. E talvez ele tenha abordado esse assunto de uma forma tão nada a ver, que as pessoas acreditaram. Mas eu duro que se você vê o vídeo, você fica assustado. Nossa. Entende? A maneira com que é colocado, você percebe que ali ele tem certeza daquilo que ele está falando. Então, realmente, ele foi enganado pelo engano desse tempo. E ele está conduzindo aquela comunidade ao engano também. E aí a gente tem aqui, então, olha, Israel esqueceu do seu Criador. A gente esqueceu de colocar Deus como Deus. A gente quer colocar Deus como o nosso servo, o nosso empregado. Tudo que eu pedi, o Senhor tem que fazer. Não. Afinal de contas, o Senhor não me amou ao ponto de dar o seu filho por mim? Esse amor o Senhor também então tem que me entregar. Eu quero viver a riqueza desse reino aqui agora. E, cara, não é isso. O amor de Deus é outra coisa. O amor de Deus, ele nos ama ao ponto de querer ter relacionamento com nós, com a gente. Mas o seu amor não tira a sua soberania. Entende isso? É igual o amor de pai. O pai ama o filho incondicionalmente. Mas este amor não tira a autoridade do pai sobre o filho. E é com Deus a mesma coisa. Devemos continuar respeitando, adorando e entendendo quem é o Criador. Continuando. Então Israel esqueceu seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades,
mas sobre suas cidades enviarei fogo que consumirá suas fortalezas. Cara, isso aqui é bem interessante para a gente pensar. Lógico, Deus está usando isso e está falando realmente com eles naquele tempo. Mas vamos trazer uma analogia de hoje. Deus, mesmo que você construa palácios, templos, catedrais, mesmo que você construa cidades fortificadas, bunkers, mesmo que você se esconda dentro de cavernas, o fogo que o Senhor enviar no fim dos dias vai destruir e consumir qualquer fortaleza. Não tem como se esconder do Senhor. Davi dizia, né? Se eu não me engano, acho que é Davi, é um salmo de Davi. Nem no mais alto monte, nem no mais fundo vale, nem no fundo do mar, não tem aonde o Senhor não está. Não há como se esconder da presença do Senhor. E aí, a gente está vendo uma geração agora, com medo das coisas que vão acontecer, construindo bunker, se preparando para um apocalipse. Cara, a ira do Senhor vai alcançar todos aonde eles estiverem. Não tem como fugir da ira vindoura. Aí ele fala, olha que louco, né, cara? Ele está falando ali para aquele tempo que isso realmente aconteceu. Judá foi destruído, né, pela Babilônia. Mas olha para hoje, não adianta você construir fortes, não adianta você construir muralhas, não adianta você ter grandes e maravilhosos templos. No fim dos tempos, na volta do Senhor, no derramar dos cálices de Deus, não importa onde você estiver, a ira do Senhor vai te alcançar. E as pessoas estão levando isso na brincadeira, né? Tá levando isso... Não, nada a ver. Ah, vai ser na geração dos meus netos. Tá, pode ser? Pode. Mas Eu sempre falo, acho que tem mais dois demônios. Um tem o nome de nada a ver e o outro tem o nome de... como que é o outro? Nada a ver, o que que tem? O que que tem? precisamos então estar atentos para estas coisas, sabe? Voltar ao início, voltar ao princípio. E a palavra em nenhum momento diz, então temos que voltar a ser como Israel era lá, criar o templo, fazer... Não é isso. Precisamos voltar à essência. Quando se fala em voltar ao início, é voltar à essência. Quem é a essência? O Criador. Voltar os nossos olhos e os nossos corações a Ele. Não adianta nada nos cortarmos, nos sacrificarmos, fazer um monte de coisas se o nosso coração não está nele, não está entregue a Ele. Não adianta nada fazermos cantatas maravilhosas, comemorando, lembrando a Páscoa agora, se o nosso coração não está nele. Não adianta nada fazer umas grandes celebrações se o nosso coração não está nele. Isso é tudo carne, isso é tudo superficial. A gente tem um líder que fala, primeiro adoradores antes de músicos, antes de cantores, antes de qualquer outra coisa. Então, se subimos a um altar, a um palco, qualquer coisa que você queira chamar ali, fazer uma apresentação, se o seu coração não estiver voltado ao Senhor, é um mero espetáculo que você assistiria em qualquer lugar, e muitas vezes muito melhor. Porque são pessoas ali que são profissionais naquilo. A maioria das igrejas não são profissionais, são pessoas dedicadas, voluntárias, que querem e desejam aquilo, e a maioria faz com o coração voltado ao Senhor. Mas a gente tem visto igrejas que têm feito isso com o coração totalmente longe de Deus. A gente... Nessa parte aí, eu acho que a gente tem que ter um filtro bem grande nesse comentário, porque eu também não posso
ficar falando mal da menina de Deus, né? Da menina dos olhos de Deus. Quem disse que não posso? Não, você não falar é como assim, tudo Paulo depende fala dos que a gente ouvidos, tudo Paulo, depende de quem vai ouvir, você entende? eu sei, por isso que eu Por tô falando por pessoas maduras. sim, porque assim, às vezes a gente pode, falar o que você falou e assim, e vai aumentando um ponto, e não é bem isso, às vezes Deus pode se agradar, então assim, senão a gente pode cair lá no ponto do julgamento, então essa Então, eu ia parte falar exatamente sobre isso. é, Paulo fala que devemos julgar e exortar a igreja. E aí? Porque se a gente não faz isso, a gente não endireita o caminho. É igual, vou colocar, eu acho terrível. Eu sei que as igrejas não se preocupam muito com isso, mas pessoas que sobem para ministrar o louvor que não têm conhecimento bíblico nenhum. É a mesma coisa de você colocar um pastor para pregar que não conhece a Bíblia. Ah, mas ele canta bem, tá? E aí, a sua essência está na onde? Na sua voz? Ah, mas ele toca muito, tá? Igual, não julgando o rapaz, mas a Márcia, depois que a gente saiu do Uber, ontem ela até ficou escandalizada. A gente pegou um Uber e a gente descobriu que o cara era músico. Descobrimos que ele tocava numa igreja. Descobrimos que ele estava se tornando o líder da equipe do Ministério de Louvor daquela igreja. E falou vários palavrões durante o caminho. Onde está a essência do seu coração? Ah, beleza, uma pessoa que ainda vai ser transformada. Mas aí que tá, o desespero por ter alguém lá em cima do palco para adorar, às vezes acaba colocando qualquer um. A gente não conhece a vida das pessoas. Esse negócio que Paulo fala sobre sim julgar a igreja e exortar os passos errados dos irmãos é muito sério. E Paulo fala assim também, que se você está vendo o irmão que se diz cristão, mas nas suas atitudes e vidas e palavras não faz o que o evangelho manda, se afaste dele. Não sente para comer na mesa com ele. Cara, o evangelho é muito sério e muitas coisas, cara, a gente, por medo de ofender o próximo, a gente acaba engolindo sapo. E aí, é o que eu acabei de falar. Aí você fica passando mão na cabeça do irmãozinho, e o irmãozinho nunca vai crescer e nunca vai ser transformado porque ele não foi exortado. Mas aí, se eu exortar e ele sair da igreja, aí é problema dele com Deus, porque Deus mandou eu exortar, Deus mandou corrigir o caminho. Se o Espírito Santo falou para você que é para você exortá-lo, cara, você vai contra o Espírito Santo? Beleza, ele vai levantar outro para fazer isso. Mas o que a gente não pode. O que tem acontecido? Essa ideia, então, de aceitar qualquer um como está, como é, né? Lembra que a gente falou sobre isso? De colocá-lo no palco, no altar como está, a gente acaba tendo situações como a da Baby do Brasil, que é uma pessoa que ainda está crescendo, mas que já toca, já canta, já fala. Ela não tem poder de fala. Eu gosto muito da história, diferente da filha dela, que ela fala assim, cara, eu era cantora, eu quando me converti, eu queria subir lá e louvar o Senhor, mas deixaram ela 6 anos de banco. Por quê? Porque ela precisava ser curada, transformada. Ela precisava ser ministrada, ela precisava aprender o que ela aprendeu para depois ela transbordar. Só que aí a gente tem um cara assim, pô, o cara era músico no mundo, vamos colocar assim. Aí ele se converte, pô, a gente tá precisando de um tecladista bom, né? Já vamos colocar ele lá para tocar. A adoração dele tá sendo para onde? É muito sério, cara. O que a gente tem colocado nos altares das igrejas? Ou então o cara tá lá, ergue a mão, ministrando, louvando ao Senhor e a semana inteira adulterando com a sua secretária. Éder, mas eu não consigo ver isso. Você consegue pelo fruto.
Tô me arrepiando de falar isso, cara, porque é muito sério. A gente consegue ver a pessoa pelo fruto. A gente consegue ver qual é a seriedade dela pela sua oração, pelo seu conhecimento bíblico. Pega essa pessoa e começa a questionar. Começa a ver o quanto ela se dedica para a Bíblia, o quanto é o tempo de oração dela, o quanto ela leva a sério o que ela está fazendo. Aos olhos, a gente não conhece a pessoa. Mas eu já vi testemunhos de profetas que chegam na igreja e expulsam o demônio do pastor. E aí o demônio fala assim, cara, quem mandou você vir aqui? Faz 2 anos que eu estou aqui enganando essa igreja. Por quê? Porque também não tem pessoas que se levantem, que questionam, que... Cara, a gente precisa mudar, precisa de santidade, precisa de ousadia, precisa sim confrontar. E as pessoas que não aceitam confrontam, não aceitam Jesus. Porque se você tem Jesus verdadeiramente no seu coração, quando você é confrontado, cara, Deus está me curando de alguma coisa. Eu preciso abrir os meus olhos. Tá, Senhor, eu vou aceitar aonde eu preciso ser curado, porque eu quero ter uma vida contigo. Agora, se a pessoa é confrontada, ai, você me magoou, vou embora daqui. Vai, de verdade, vai. Quem sabe aonde você vai, lá você vai crescer e vai ser salva verdadeiramente. Porque se eu continuar passando a mão na sua cabeça, você vai continuar em pecado, vai continuar adulterando, vai continuar fazendo essas coisas erradas. Dói muito. Jesus nunca falou que seria fácil, nunca falou que seria agradável. O mestre morreu numa cruz, eu não consigo falar essa palavra, triturado, trucidado, saiu. E a gente não pode ser tocado. Ai, machuquei a unha. Pelo amor de Deus, precisamos viver um evangelho sério. E precisamos parar com esse negócio de não poder exortar as pessoas. Se o Espírito Santo tocar o seu coração como ele está fazendo agora, fale. Sem medo, sem dó. E que o Espírito age em nossos corações como ele está falando comigo também. Entende? Quantas vezes, cara, eu estive em cima do palco e os meus olhos estavam cobiçando. Deus precisa nos libertar, Deus precisa nos transformar. Isso dói. Isso fere. É o que eu falei da outra vez do barro. Tirar o barro machuca às vezes. Lembra da mãe passando aquela bucha assim, ó? Usa aquela... Como que é o nome? Hoje é gourmet. Mas que antigamente era... Bucha vegetal. A bucha vegetal. Hoje virou gourmet, né? Hoje é caro pra caramba. Antigamente você achava no meio do mato. Louco isso, né? Mas na cerca do quintal. Ela é uma trepadeira, né? É. Ela é tipo aquele, como que chama aquele? Serve até para diabetes, o povo despreza. É aquele que a gente, quando era pequeno, amarelinho, assim, que tem uma sementinha vermelha. Eu sei que uma trepadeira que minha mãe dava era guaco. Ruim pra caramba. Ah, é boa. Essa é boa também. Só não é Não tem gostoso. muito tal da bucha, hein? Ô, Éder, falando disso, né, que você comentou que tem que exortar e a gente precisa parar de não é, eu entendo o que a Beth estava tentando, vamos dizer assim, colocar, porque a gente fica às vezes com algumas preocupações em relação ao colega ou em relação ao, né? Só que aí existe um grande problema, porque se você não exorta biblicamente, vamos dizer assim, se aquilo não está conforme está escrito e você vê que o caminho que a pessoa está fazendo é errado, e se o pastor também não exorta e ninguém exorta, daqui a pouco, por isso que essas igrejas
estão crescendo. Aí você vai ter igreja igual essa dos Estados Unidos lá, que não quer falar de ressurreição de sangue de Cristo, nem da morte de Cristo, para não deixar as pessoas espantadas. Eles não querem isso, porque incomoda as pessoas. E aí eles não falam, nessa Páscoa eles não vão falar da ressurreição, da morte, do sofrimento de Cristo pregado na cruz. Porque as pessoas ficam, nossa. Então, para as pessoas não ficarem impactadas, né, eles não vão falar. Eles preferem igrejas cheias. E esse é o problema. Esse é o cerne da questão. Começa por pequenas ações. Você vê o seu irmão lá fazendo algo que não está de acordo, e aí você não fala, ninguém fala, e aquilo vai virando uma proporção, e daqui a pouco a igreja toda está usando essa mesma linha, sem falar. Estava conversando com o irmão da igreja, na época da faculdade dele, ele cristão, um outro cara cristão, líder de jovens, e um terceiro cara não cristão. Porém, com valores lá em cima. E esse cara que era líder de jovens, sempre que passava uma mulher na frente dele, ele parecendo um pombo, né? Dá até a pescoçada, enche o peito. E passava, e olhava. E os dois, um que não cristão e o outro que era cristão, Olha como que é que o pombo faz. enche o peito e faz aquele gru, né? Chega até... Ah, é tipo para aparecer os bíceps? Mas assim, A colocação que você fez, é isso? isso aí. Não, Não, mas não, a aí, ideia é de estar atento, de estar vigiando o tempo todo, né? É como um gavião procurando a caça. e aí, esse cara, uma vez, esse que ficava de olho nas mulheres, nas meninas, quis chamar a atenção do que não era cristão, quis dar uma lição de moral nele. E esse cara, que não era cristão, voltou-se para ele e falou assim: fulano, o que você está falando de mim, cara? Você que se diz cristão, e eu vejo a todo momento, você passa uma, você olha, passa outra, você olha, e você é cristão. Que cristão que você é? E ele fez o trabalho em cima desse cara, que esse cara chorou. Ele chorou. Ele se arrependeu. E ele chorou. Esse cara que exortou, hoje ele é pastor lá em Cuiabá. Ele é pastor no Mato Grosso. Depois ele estudou, fez teologia e tudo mais e virou pastor. Hoje ele é um pastor. Ou seja, tem que exortar, não tem jeito. E às vezes a gente fica preocupado, mas eu entendo, é porque você fica, é aquele ditado, né? Você fica entre a cruz e a espada. Mas e aí? Melhor ficar com a espada, que é a palavra do Senhor, né? E sabe o que é interessante? Eu descobri isso estudando esses tempos. Existe uma grande possibilidade, assim, quase 100%, vou colocar 100% porque é uma possibilidade, né? De que Jesus era fariseu. Quem Jesus exortou? Pega o capítulo 23 de Mateus. Jesus acaba com os fariseus, então ele acaba com os seus. Ele está falando para o seu povo, ele está falando para aqueles que estavam dentro da sua casa. Ele estava falando para aqueles em qual ele tinha relacionamento. Ele estava falando para aqueles com quem ele cresceu. E ele arrebenta com eles, sem dó. Chama eles de sepulcro caiado. E aí a gente quer passar a mão na cabeça? Não pode, cara.
Lógico, tem coisas que você tem que ir com cuidado, tal, com toque, com atenção, pedir discernimento do espírito. Mas tem coisas que é muito clara, velho, e a gente tá aceitando. Entende? É aquele problema do que pecado é pecado, cara. A diferença é a consequência dele. Mas aí a gente julga muito aquele pecado que é explícito, né? Mas o cara que está julgando o pecado explícito dele também tem seus pecados. Também está ali vendo sua série mais picante. Também está assistindo a novela que só fala de adultério, de traição. O que você está alimentando? E aí, quando ele vê um homossexual na igreja, que absurdo. Mas aí a sua vida dentro de casa é um caos. Maltrata os filhos, maltrata a mulher, a sua TV é um esgoto dentro da sua casa, as portas para o inferno estão abertas dentro da na sua casa, mas para ir para a igreja, coloca a Bíblia ali debaixo do braço, terninho, gravata. Agora eu sou o santo. Ainda falam isso que te digo, se duvidar. Mas em casa é outra pessoa. E aí? Somos o que somos 24 horas ou a gente veste uma máscara para ir para a igreja? E aí precisamos meditar e precisamos estar assim, por isso que eu tenho falado muito, cara, precisamos ser como os apóstolos, cheios do Espírito. E olha que interessante esse testemunho do Diego, porque o Espírito Santo, ao usar uma pessoa, vamos colocar do mundo, para exortar o cristão, exortou também aquele cara. E no fim, talvez os dois se converteram. Então, cara, a gente não pode pôr limite no que Deus pode fazer. A gente tenta assim, a gente compreende que é dessa forma, mas se ele não quiser dessa forma, quiser fazer de outra, é ele que resolve, ele é o soberano, ele é o criador, ele faz o que ele quiser da maneira que ele quiser. A gente tenta compreender como talvez será, mas como realmente é. Profundo, e conhecer o meu coração, saber que eu não vou ouvir a palavra da pessoa do jeito e da forma que ela vai falar, que ele usa uma forma, às vezes, vamos dizer assim, esdrúxula, né? Sim. Absurda, que aí aquilo traz um impacto, aí consegue atrair a atenção. É isso aí. Vamos finalizar, gente. Eu sei que é feriado, mas já vai ser 7 horas da manhã. E a gente se empolga e é bem isso mesmo, cara. Então, precisamos nos voltar ao Criador. Precisamos nos voltar a estar atento a Ele, para que essa ira e essa destruição do Senhor não venha sobre nós. Fechou? Vamos estar orando então para a gente encerrar? Já que a Beth está com a garganta boa, Beth, você pode orar para a gente? Eu estou fazendo inalação. Vou orar assim mesmo, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigado por tudo que ouvimos, que aprendemos, que tu tens usado os teus filhos para trazermos mais conhecimento e entendermos a tua palavra. Obrigado, Pai. Abençoa cada família aqui representada, Pai. Abençoa seus negócios, sua vida. O dia de hoje, fala em cada coração, meu Deus. Que eles possam estar lembrando realmente do que representa. Não foi nessa data, mas foi escolhida essa data para lembrança, para lembrar. E possamos não lembrar só de chocolate, mas do teu amor por nós. Abençoa a nossa apresentação dessa noite. Usa, Pai. Faça uma rede, arrebanha muitas almas para ti, ó Deus. Essa é a intenção. E não somente um show, uma apresentação. Estejamos com o coração voltado para ti. Deus amado, que palavra maravilhosa é essa que tu tens trazido para que possamos voltar realmente o nosso coração ao Senhor.
Pois só tu és santo, 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 soberano sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, sobre esta nação, sobre o nosso governo, Pai. Cuida de nós, direciona, dá-nos visão espiritual, Pai, discernimento do Espírito, que possamos falar na hora que o Teu Espírito Santo nos tocar, não tenhamos medo, não sejamos omissos, mas Tu és o Senhor das nossas vidas, e é em Ti que confiamos, e só em Ti que temos que dar conta de todas as coisas. Se conosco, Pai, hoje e sempre, na unção do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração. No nome precioso de Jesus. Porque é Teu toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. E assim a gente finaliza mais um capítulo do livro de Oséias, e é muito bom aprender com a palavra de Deus. Que você tenha um excepcional dia, que a sua vida seja excepcional, e eu desejo que Deus derrame no seu coração cada vez mais sede pela palavra de Deus.